A Segunda Guerra Mundial lançava sua sombra sobre o mundo. Nações se enfrentavam em um conflito brutal. No Pacífico, o Japão se mantinha firme, mas a guerra se aproximava do fim. Poucos poderiam imaginar a devastação iminente. Em meio a essa tensão, um jovem engenheiro chamado Tsutomu Yamaguchi viajava a trabalho para Hiroshima. Ele não sabia que estava prestes a entrar para a história de uma forma trágica e inspiradora. Era uma manhã de verão como qualquer outra. O sol brilhava, as pessoas seguiam suas rotinas. Yamaguchi, a trabalho pela Mitsubishi Heavy Industries, desembarcou na cidade 3 meses antes do previsto. Ele carregava consigo o peso da guerra e a saudade da família. Mal sabia ele que, em poucas horas, sua vida mudaria para sempre. O destino, muitas vezes cruel, tinha planos inimagináveis para o jovem engenheiro. 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã, o mundo testemunhou o inimaginável. Um bombardeiro americano, o Enola Gay, lançou sobre Hiroshima uma bomba atômica chamada Little Boy. O céu se abriu em um clarão 1000 vezes mais intenso que o sol. Uma onda de calor infernal varreu a cidade, incinerando tudo em seu caminho. Edifícios desabaram como castelos de areia. Milhares de vidas foram extintas em um piscar de olhos. Yamaguchi estava a apenas 3 quilômetros do epicentro. A explosão o lançou no ar com violência. Ele sentiu como se o mundo estivesse se partindo em 2. O ar ficou denso, irrespirável. O cheiro de carne queimada impregnava tudo. Atordoado, ensurdecido, ele se viu em meio a um inferno na terra. A cidade que ele conhecia havia se transformado em um mar de escombros e corpos. Levantando-se com dificuldade, Yamaguchi olhou ao redor, em estado de choque. Tudo havia sido obliterado. Prédios reduzidos a pó. Sombras humanas impressas nas paredes. O silêncio era quebrado apenas pelos gemidos dos feridos. A poeira radioativa pairava no ar, um lembrete mortal da fúria invisível que havia sido desencadeada. Com o corpo queimado e dilacerado, Yamaguchi se juntou a outros sobreviventes em busca de segurança. Atravessando a cidade destruída, ele viu horrores indescritíveis. Pessoas com a pele derretida, implorando por água, crianças com queimaduras graves, chorando de dor. O rio Ota, que cortava a cidade, estava repleto de corpos. A visão daquela tragédia jamais se apagaria de sua memória. Era como se o próprio inferno tivesse se instalado na terra. Ferido, mas vivo, Yamaguchi passou a noite em um abrigo improvisado. A dor era excruciante, mas a vontade de viver era ainda maior. Na manhã seguinte, ele conseguiu embarcar em um trem de volta para sua cidade natal, Nagasaki. A viagem foi um pesadelo. O trem lotado com sobreviventes feridos, o ar pesado pela dor e pelo medo. Yamaguchi sentia que carregava consigo o fantasma de Hiroshima. Ao chegar em Nagasaki, foi recebido com incredulidade. Sua família, aliviada por vê-lo vivo, se assustou com sua aparência. Queimaduras cobriam seu rosto e braços. Seus cabelos estavam chamuscados. Ele tentava explicar o que havia testemunhado, mas as palavras pareciam insuficientes para descrever o horror. Ninguém poderia imaginar que, em breve, Nagasaki também seria palco de uma tragédia semelhante. Nos dias que se seguiram, Yamaguchi tentou se recuperar dos ferimentos físicos e emocionais. A experiência em Hiroshima o havia marcado profundamente. Ele tinha pesadelos, crises de pânico, revivia a explosão constantemente em sua mente. Mas em meio ao sofrimento, ele se agarrava à esperança de reconstruir sua vida. Yamaguchi voltou ao trabalho na Mitsubishi, buscando na rotina um escape da dor. Ele queria acreditar que o pior havia passado, que o pesadelo da guerra finalmente chegaria ao fim. Mas o destino, caprichoso e cruel, reservava um último golpe para o engenheiro marcado pela tragédia. Nagasaki,
A cidade que ele acreditava ser um porto seguro estava prestes a ser tragada pela mesma nuvem de destruição que havia devastado Hiroshima. 9 de agosto de 1945, apenas 3 dias após o bombardeio de Hiroshima, o impensável aconteceu novamente. Às 11h02 da manhã, um segundo bombardeiro americano, o Bockscar, lançou a bomba Fat Man sobre Nagasaki. A cidade, colhida de surpresa, foi instantaneamente engolfada por uma onda de fogo e destruição. Mais de 70 mil pessoas morreram naquele dia. Yamaguchi estava em seu escritório, conversando com seu supervisor sobre o que havia acontecido em Hiroshima. De repente, ele viu o mesmo clarão ofuscante, sentiu a mesma onda de calor insuportável. O prédio tremeu. Os vidros das janelas explodiram. Ele foi arremessado contra a parede, a memória de Hiroshima voltando à sua mente com força total. Mais uma vez, Yamaguchi sobreviveu ao apocalipse. Ferido, mas lúcido, ele percebeu a ironia cruel do destino. 2 bombas, 2 cidades e ele, um único homem, testemunha da fúria de ambas. Arrastando-se para fora dos escombros, ele se viu em meio a um cenário de devastação absoluta. Nagasaki, assim como Hiroshima, havia se tornado um inferno na terra. Corpos jaziam pelas ruas, muitos irreconhecíveis. O ar era irrespirável, carregado de poeira radioativa e pelo odor nauseante da morte. A cidade que ele tanto amava, a cidade que deveria ser seu refúgio, havia sido transformada em um túmulo a céu aberto. Nos anos que se seguiram, Yamaguchi lutou contra os efeitos da radiação. Ele sofreu de graves problemas de saúde, incluindo perda de audição, catarata e leucemia. Mas, em meio à dor e à incerteza, ele encontrou um novo propósito: dar voz às vítimas dos bombardeios atômicos e lutar por um mundo livre da ameaça nuclear. Yamaguchi se tornou um ativista incansável pela paz. Ele viajou pelo mundo, compartilhando sua história, alertando sobre os perigos da guerra nuclear e defendendo o desarmamento. Ele se encontrou com líderes mundiais, participou de conferências, escreveu livros e poemas. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Nunca mais Hiroshima. Nunca mais Nagasaki. A história de Tsutomu Yamaguchi é uma poderosa lembrança da resiliência do espírito humano e da importância da paz. Ele sobreviveu a 2 bombas atômicas, mas não se deixou consumir pelo ódio ou pelo desejo de vingança. Em vez disso, ele escolheu perdoar, reconstruir sua vida e dedicar seus dias a lutar por um futuro melhor para todos. Yamaguchi faleceu em 2010, aos 93 anos, vítima de um câncer de estômago. Ele deixou como legado um exemplo de coragem, compaixão e esperança. Sua história nos lembra que, mesmo em meio às trevas, a luz da humanidade pode prevalecer. Cabe a cada um de nós manter viva sua mensagem de paz e trabalhar para que tragédias como as de Hiroshima e Nagasaki jamais voltem a acontecer. A história de Yamaguchi é um soco no estômago. Ela nos obriga a confrontar a capacidade humana para a destruição. As bombas atômicas não foram apenas armas de guerra, foram atos de barbárie. Elas deixaram cicatrizes profundas não apenas no Japão, mas na alma da humanidade. É nosso dever aprender com o passado. Precisamos entender as causas que levaram à Segunda Guerra Mundial e trabalhar para evitar que conflitos como esse voltem a acontecer. A proliferação de armas nucleares é uma ameaça real e presente. Cabe a nós exigir que os líderes mundiais se comprometam com o desarmamento e a resolução pacífica de conflitos. Tsutomu Yamaguchi nos deixou um presente sua história. Um relato cru e poderoso sobre o horror da guerra e a importância da paz. Que sua mensagem ecoe em nossos corações e nos inspire a construir um mundo melhor para as futuras gerações.
Que a memória de Hiroshima e Nagasaki nos sirva de alerta. Que a história de Yamaguchi nos dê esperança. A paz não é um sonho distante. É uma escolha que precisa ser feita todos os dias. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Que o futuro seja de paz, compaixão e entendimento mútuo. Este é o melhor legado que podemos deixar para as próximas gerações.